Foi complicado gravar a cena de Sheldon Cooper quando ele explica sobre o jogo Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto, Spock? Simples. A tesoura corta o papel cobre a pedra esmaga o lagarto envenena o Spock quebra a tesoura decapita o lagarto come o papel refuta o Spock vaporiza a pedra e, como sempre, a pedra amassa a tesoura. Spock, pois para o ator em Deep Person foi bem difícil. Então, para ele, com certeza foi mais difícil do que para mim. Quer dizer, assim, são dificuldades diferentes, né? Porque o jogo Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto, Spock, ele é um Pedra, Papel, Tesoura, só que ele acrescentou duas coisas a mais, que é o Lagarto e Spock. Normalmente seria pedra vence a tesoura vence o papel vence a pedra. No Lagarto Spock, ele adicionou mais duas coisas e aí tem toda uma relação do que o lagarto vence e o que o Spock vence. Para ele foi difícil porque ele teve que decorar tudo aquilo e ele falou numa tacada só, num take só. Então, o ator já se pronunciou falando sobre isso e tal. Para mim, a dificuldade era outra. Eu estava lendo, então não precisava decorar aquele texto, porém eu tinha que fazer exatamente no tempo que ele tinha feito. Que é a nossa grande dificuldade como dublador. Não é simplesmente, tipo, a gente conseguir fazer aquilo, passar aquela emoção usando o tempo de outra pessoa. Por quê? Até uma coisa, com voz original, por exemplo, a gente tem até uma certa facilidade porque a gente dá o nosso timing muitas vezes. Então a gente sabe como a gente quer fazer, a gente vai dar a nossa velocidade. Claro, às vezes a gente tem alguma restrição, mas é diferente do que quando a gente está completamente restrito pelo tempo que alguém já fez que a gente tem que ficar cravado. Então, foram dificuldades diferentes. Para ele conseguir memorizar tudo aquilo, fazer direitinho, e como ele falava rápido a beça, para eu conseguir fazer tudo aquilo no tempo que ele fez de uma forma correta. Então, assim, era uma das grandes Nossa Senhora das Articulações. Eu desenvolvi muito articulação com o Sheldon. Articulação e respiração. Era uma coisa que, tipo, na dublagem, assim, no canto tem os exercícios clássicos de respiração e tal, que na dublagem a gente acaba não usando muito. São poucos os dubladores que antes de um trabalho de dublagem vão ficar fazendo respiração e tal. E pro Sheldon eu tinha que fazer. Então, quando eu estava no carro, indo para Cinevídeo, eu já começava a fazer, de ficar segurando o ar, de fazer o de ficar soltando. Diafragma e acordando. Para ir acordando, para ir acostumando, porque ele ia ter um monte de fala que eu ia ter que pegar o ar lá no início e ia ter que ir até o final sem respirar. E se eu não fizesse esse exercício antes, se eu não tivesse preparado meu pulmão para isso, eu tivesse me condicionado a respirar usando o diafragma para conseguir puxar o ar e colocar mais ar para dentro para poder falar tudo isso, não dava. Então esse era um personagem que eu tinha que fazer os exercícios de respiração antes de ir pro estúdio para conseguir fazer bem. Então eu aprendi muita coisa com ele. Foi um dos meus maiores personagens, se não for o meu maior, e também com quem eu mais aprendi.